It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that's not easy to be calm. When you found something going on, think a lot, think of everything you've got, for you'll still be here tomorrow. But your dreams may not. How can I try to explain when until it turns away again, and it's always been the same old story. From the moment I could talk, I was over to listen. Oh, there's a way, and I know, but I have to go away. I know I have to go. Linkados na área pela primeira vez ao vivo, porque o nosso convidado de hoje é Eduardo Suplicy, que foi senador da República por 24 anos. Eu sou Luísa Capella e as apresentadoras são Mariana Kaffer, Carolina Brandileone e Maria Clara Tanaka. Na live tuitagem está Kelly Silento e na cobertura pelas redes sociais está toda a equipe do Linkados montada de emergência especialmente para esse Linkados especial. Para participar do nosso programa ao vivo, envie sua pergunta para o @linkadosum no Twitter ou comente na publicação da Agência de Jornalismo da SPM. Muito obrigada pela presença, Suplicy. Ótimo. Bom, obviamente nós vamos querer saber sobre a renda básica da cidadania, sua proposta que foi implantada, virou lei em 2004, e sobre seus projetos para a cidade de São Paulo. Mas sabendo sobre sua paixão pela música, nós temos um especial interesse em saber qual a sua relação com ela e se o senhor acredita que a cultura musical como um todo, mas principalmente as letras das músicas, podem alertar a população sobre as questões sociais e políticas. Eu avalio que sim, e até por causa disto que tantas vezes quando eu faço minhas palestras, dou minhas aulas, eu ilustro os diversos pontos que estão, porque as canções, muitas vezes elas dizem muito daquilo que eu quero dizer. E para dar exemplos, ao explicar a questão da renda básica de cidadania, você sabe bem o que é a renda básica de cidadania? Gostaria que eu explicasse? O direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades básicas de cada um. A ninguém será negado, diz a lei. Até mesmo os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, todos terão o direito. Portanto, os 204 milhões de brasileiros e brasileiras que somos hoje terão este direito. Trata-se de uma proposta que cada vez mais vem ganhando aceitação em todos os continentes, e eu acabo de vir de Seul, na Coreia. Participei do 16º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, e ali mais conscientifiquei de como em países como o Canadá, na província de Toronto,
na Holanda, em Utrecht, 20 cidades, na Finlândia, na Namíbia, na Índia, aqui no Brasil, no México. Eu fui lá em janeiro último participar do Congresso Internacional no Senado mexicano, organizado pela CEPAL, e aquela que foi a embaixadora do México no Brasil, em 2004, assistiu palestra minha, assistiu à cerimônia de sanção da lei que instituirá a renda básica de cidadania por etapas, e ela ficou tão entusiasmada, voltou ao México, se tornou deputada federal e é uma das parlamentares que apresentou o projeto neste sentido. Então, quero lhes dizer que se trata de uma proposta que o Brasil foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei neste sentido. Mas como é para instituir aos poucos, eu tenho sugerido à presidenta Dilma que constitua um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania. Agora, por que eu às vezes ilustro com música? Ao tempo em que o presidente Lula tinha 7 anos de idade e saiu de Garanhuns, Caetés, com sua mãe, irmãos e irmãs, para procurar seu pai aqui em São Paulo, ele pegou um caminhão pau de arara e viajou com a família 13 dias até encontrar seu pai em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Naquele tempo, o Luiz Gonzaga, sertanejo, estava passeando, andando pela Paraíba, ouviu no rádio do automóvel uma canção que ele considerou tão bela e foi até Assaré conversar com o Patativa. Você não quer me vender essa música? Eu não posso, porque minhas canções são tão preciosas para mim, mas se você quiser cantar, eu vou ficar honrado. E daí ele passou a cantar Triste Partida, que diz versos tais como: eu vendo meu burro, meu jegue, o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer, pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Ai, ai, meu Deus, faz pena o nortista tão forte, tão bravo, viver como escravo no norte ou no sul. Isso foi há 60 e tantos anos atrás. E hoje, como é que os jovens sentem o seu grau de liberdade em lugares como aqui em São Paulo mesmo? Que músicas eles cantam que dizem tanto do seu cotidiano? Daí, por exemplo, eu cito e canto O Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. E quando eu, por exemplo, fui à FEBEM, fui à Fundação Casa para explicar a renda básica de cidadania, eu disse a eles, eu tenho a convicção de que se já estivesse em vigência a lei, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos, crimes que os fazem estar aqui presos. E daí eu ilustrei com O Homem na Estrada e fiquei impressionado porque quase todos cantaram comigo. Ou seja, para se prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso é instituirmos a renda básica de cidadania. Hoje de manhã, hoje, quando você saiu de casa, como é que você o fez? Ouvindo uma música no rádio, né? A gente Mas sempre saiu pela janela? Não, pela porta. Então, o nome do meu livro, Renda de Cidadania, tem como subtítulo A Saída pela Porta, justamente para demonstrar que, se quisermos construir uma sociedade justa e civilizada, erradicar a pobreza absoluta, como diz o artigo 3º da Constituição, como nosso objetivo fundamental, se quisermos prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania. Com certeza.
Suplicy construiu seu legado na política através de uma formação sólida. É administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor em economia pela Universidade de Michigan e fellowship na Universidade de Stanford, onde foi convidado para ser professor de economia brasileira. Suplicy no Linkados ao Vivo, não esqueça de participar enviando sua pergunta ou questão para o Twitter @Linkados1 ou no Facebook do Linkados na área. Permita ser preciso, foi na Michigan State University. Lá são duas universidades, a de Michigan e a estadual de Michigan, nessa que eu fiz o mestrado e o doutoramento. Agora vamos começar com a Mariana Kaffer. Suplicy, recentemente o senhor esteve lá em Macau, na China, que é uma cidade autônoma, e que adotou o pagamento de uma renda básica desde 2008. Como que tem funcionado a renda básica lá em Macau e como que funcionaria aqui no Brasil? Justamente indo para Seul, eu resolvi parar 2 dias em Macau para conhecer esta experiência pioneira. Macau é uma antiga colônia portuguesa, porque os portugueses estiveram lá no século XVI e passaram a tomar conta daquela que hoje é uma área onde a Macau, que é a cidade de maior densidade populacional do mundo. São quase 700 mil habitantes. A República Popular da China fez um acordo com Portugal, pela qual Macau passaria desde 1999 para cá a ser parte da República Popular da China, mas, entretanto, com uma legislação autônoma. E o equivalente ao prefeito, aos vereadores, ao Senado lá em Macau, resolveram permitir que lá se instalassem grandes hotéis e cassinos. E isto resultou num desenvolvimento, inclusive de turismo, de pessoas que vêm de toda a China, da República Popular da China e também da Ásia toda e de outros, da Oceania, da Austrália e da Europa também. E eu, por exemplo, que fui lá brasileiro, e você sabe que Macau hoje tem mais cassinos do que Las Vegas. E acontece que de 2000 a 2006 estava havendo um grande desenvolvimento, mas com bastante desigualdade, a ponto do coeficiente Gini de Macau, de desigualdade, estava em 0,48, próximo do nosso brasileiro, e nós ainda somos muito desiguais. Então, houve até certos protestos da população, e então eles resolveram, os administradores responsáveis e os parlamentares, aprovar aquilo que é uma renda paga a todos os seus residentes permanentes, os que têm 7 anos ou mais de moradia, os residentes não permanentes, mas não os transitórios. Quem está lá só por 2 anos, não, mas quem está, digamos, de 3 até 6 anos, tem direito à classificação de residentes não permanentes. Pois bem, a partir de 2008, eles começaram a pagar 4.000 patacas por ano para os habitantes, depois foi 5.000, 6.000, assim por diante. Em 2015, foram 9.000 patacas para cada residente permanente por ano, o que é equivalente a $1.127 por ano. Digamos, numa família pai, mãe, 3 crianças, isso corresponde a quase $6.000 por ano, e, portanto, por mês, quase $500. Em reais, seria mais de R$1.500 por mês para aquela família. E, então, obviamente, isso já é bastante significativo. Os residentes não permanentes receberam 5.400 patacas. E eu fui perguntando às pessoas, nos 2 dias que eu estive lá, como é que avaliavam, e quase todos disseram que é algo positivo. Um exemplo de um município que resolveu instituir uma renda básica.
no Brasil, você sabe qual o município que resolveu fazê-lo? O município de Maricá, onde o prefeito Washington Quaquá, sabe que Maricá é uma cidade que está no litoral do Rio de Janeiro e tem ali uma base da Petrobras que explora petróleo e alguns royalties vêm para a receita de Maricá. E isso possibilitou Maricá de realizar inúmeras iniciativas pioneiras. Até lá foi organizado o Festival Internacional da Utopia, em junho último. Eu até estive lá 22 a 25 de junho, muito interessante, pois lá se tem o passe livre, tarifa zero para 13 linhas de ônibus que circulam na cidade, com 20 ônibus. Foi instituída ali no sítio que era de Darcy Ribeiro, a família dele doou metade do sítio para que lá a prefeitura, em convênio com o MST, realize cursos de como plantar e produzir produtos agrícolas sem agrotóxicos, orgânicos, e também para formar cooperativas. Eu sou um entusiasta das formas de economia solidária e quero muito, para São Paulo, ajudar São Paulo a criar mais cooperativas das mais diversas formas. Se vocês quiserem, eu também posso falar um pouco disso. Mas ali também tem diversos programas sociais e neste ano Maricá introduziu a renda básica de cidadania, primeiro muito modesta, 10 mumbucas, que equivale a R$10. Mumbuca é o nome do rio e o nome da moeda social criada por Maricá. Mas para 2017, para 2018, o prefeito está prevendo que Maricá poderá pagar R$100 ou 100 mumbucas por mês para os seus 150 mil habitantes. Então, será uma experiência muito interessante para nós observarmos. Santo Antônio do Pinhal e Apiaí são 2 municípios no estado de São Paulo que aprovaram lei para instituir gradualmente. Então, vamos ver. Suplicy, além de senador e deputado, foi secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Agora vamos com Maria Clara Tanaka. Recentemente, o senhor entregou ao prefeito Fernando Haddad um cheque no valor de 170 mil aproximadamente, referente ao período de 1 ano de trabalho na Prefeitura de São Paulo. Por que tomou essa decisão e qual foi o intuito dessa devolução? Foi para exatamente estimular o prefeito Fernando Haddad e a Prefeitura Municipal de São Paulo para já ter um fundo com o propósito de um dia pagar a renda básica de cidadania, o dia que for, para os 12 milhões de habitantes. Então, nesta semana, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos está baixando uma portaria pela qual irá formar um grupo de trabalho, tal como eu tinha proposto para a presidenta Dilma, mas aqui para já começar um grupo de trabalho para estudar quais as etapas em direção à renda básica de cidadania para ser instituída no município de São Paulo, a exemplo de Macau, e de uma forma que estudiosos do tema vão verificar em que medida isto será possível em 2, 3, 5 ou mais anos. Mas, então, aquele depósito que significou vamos dizer, uma parte significativa da minha remuneração como secretário, a remuneração líquida da ordem de 14 mil e tantos reais por mês. Eu, por 12 meses, coloquei isso num fundo de cidadania e agora Fundo Municipal da Prefeitura de São Paulo de Cidadania, com o propósito de um dia já estar lá uma contribuição. Você sabe que, mas como assim? Vamos pagar a renda básica de cidadania
para todas as pessoas, até para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim. Só que aqueles que temos mais, vamos contribuir para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Então, eu ali procurei dar um passo nesta direção. Suplicy, nossa repórter Beatriz Consolim está no metrô. Vamos ouvi-la? Pois não. Olá, pessoal do Linkados. Boa tarde, Eduardo Suplicy. Eu estou aqui na Conceição, estação da linha azul do metrô. Esse aqui ao meu lado é o Leonardo, mais um dos milhões de usuários do metrô, não é mesmo, Léo? Ele vai contar um pouquinho pra gente o trajeto que ele faz. Eu pego o metrô da Conceição até a Sumaré bastante. E se eu tivesse, tipo, o trânsito atrapalha bastante, né? Aí eu sempre pego o metrô por ser um fato mais rápido, assim, um pouco melhor, pá. E é 25 minutos pra ir até lá, se não tivesse horário de pico também, pá. Então fica bem mais da hora. Ele também anda de ônibus e eu, como avalio os corredores de ônibus, se tem feito os ônibus andar mais depressa em São Paulo. Você anda de ônibus e como você avalia os corredores? Os corredores de ônibus eu acho bem bacana, melhorou bastante o trânsito. Tipo, antigamente de ônibus para ir para minha casa eu demorava muito tempo, tipo uns 30, 25 minutos e é aqui do lado. Agora, tipo, em 10 minutos eu chego bem rápido agora. E eu saio da escola às 11, então costumamente demorava bastante para chegar em casa e ficava mais perigoso, agora ficou bem melhor. Eu, então, quero ajudar a prefeitura a fazer mais corredores de ônibus e aperfeiçoar o sistema de transporte público, inclusive a utilização de bicicletas, as ciclofaixas e tudo aquilo. E estou de acordo com a medida tomada pelo prefeito Fernando Haddad também de diminuir a velocidade nas marginais e nas diversas vias, de tal forma Você sabe que de 2014 para 2015, acho que cerca de 270 pessoas deixaram de morrer em acidentes de trânsito porque diminuiu a velocidade da marginal e das principais vias aqui de São Paulo. Então, acho que, inclusive se notou que como o trânsito passou a ser mais disciplinado, sem tantos acidentes, não diminuiu a velocidade média dos automóveis nas marginais, por exemplo. Suplicy, a Beatriz agora tem uma pergunta. Tá bom. Bom, primeiro eu vou agradecer aqui a presença do Léo por ter participado. Valeu. E olha, Suplicy, a pergunta que eu vou te fazer é exatamente sobre o que você estava falando. A ONU, ela estabeleceu uma meta para a década da segurança viária, né, que é de 2011 a 2020, que seria de 6 mortes para cada 100 mil habitantes. E a gente já, em São Paulo, a gente conseguiu diminuir o nosso número. Então, em 2014, a gente tinha uma média de 10,24 e agora, em 2016, a gente caiu para 8,36. Como o senhor mesmo estava falando aí, o senhor vai de acordo com as medidas tomadas pelo Haddad, o senhor acha que a gente está no caminho certo, mas que ainda temos muito o que fazer. Então, assim, o senhor já até adiantou um pouquinho, eu queria saber qual é a principal forma para a gente conseguir diminuir ainda mais esse índice, que a gente já conseguiu diminuir, e conseguir finalmente atingir a meta da ONU. Muito obrigada. Eu achei muito ótima a sua observação, Kelly, porque o prefeito Fernando Haddad justamente quis atender a esta sugestão da ONU, a recomendação de se diminuir a velocidade nas diversas vias de São Paulo. Alguns motoristas às vezes ficam irritados, por que não posso estar livre aqui agora, poderia ir mais rapidamente, mas acontece que o resultado desta recomendação da Organização Mundial da Saúde tem feito menos pessoas morrerem em São Paulo e também o número de acidentes e de feridos diminuiu muito. O que significa diminuir em centenas de pessoas que deixaram de ir ao hospital para tentar arrumar membros do corpo que
deixaram de ser quebrados, né? A perna quebrada, o braço quebrado, tudo que acontece às vezes em acidentes. Então, também se economizou o tempo gasto por médicos e enfermeiros e lá nos pronto-socorros de todos os hospitais, o das clínicas e todos os demais. Suplicy, agora temos uma pergunta do nosso Twitter, @linkadosum, para você. O Teus Martins quer saber: nessas Olimpíadas, a Joana Maranhão foi alvo de atos preconceituosos. Como o senhor vê esses atos em pleno século XXI? Olha, eu acho que é fundamental que nós tenhamos atitudes de estarmos não admitindo qualquer tipo de discriminação, de perseguição, seja porque alguém seja negro, seja porque... olha, eu ontem estava assistindo como é o nome do boxer que foi ontem, ganhou já a medalha de prata, e vai um rapaz negro que, inclusive, baseado no exemplo da outra corredora que foi tão bem e ganhou já a sua medalha. Então, ele disse que se inspirou e é um homem que nasceu na Cidade de Deus e está sendo um excelente pugilista. Acho que talvez se amanhã ou depois que vai ser a final, estarei torcendo muito por ele. Ora, vamos dar 2 exemplos de atletas que mais têm se distinguido na história do mundo. O Michael Phelps e o que ganhou ontem, o Bolt, o Usain Bolt. E então, que coisa bonita, os brasileiros aplaudiram ambos. O primeiro branco que bateu todos os recordes de medalhas, o Michael Phelps. Eu até no meu Facebook fiz uma homenagem a ele, mas hoje fiz para o Bolt, que é negro e da Jamaica, e ele ficou tão contente, fez aquele raio, e o povo todo também fez o raio, e aí ele, quando foi entrevistado, ele resolveu cantar uma música do Bob Marley, que é o cantor da Jamaica, que tem lindas canções, e ele cantou assim um pedaço do One Love, e que foi uma coisa assim tão bonita. Nós não podemos mais admitir e precisamos dizer francamente a quem porventura esteja xingando alguém por ser negro, ou por ser homossexual, ou por ser um travesti, ou algo assim. Nós precisamos respeitar todas as pessoas e, inclusive, isto é um dos objetivos que eu tenho para melhorar a vida na cidade de São Paulo. Não permitir qualquer tipo de discriminação e dar também grande prioridade à resolução dos problemas, por exemplo, da população em situação de rua. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, no ano passado, em meados do ano passado, estimou em 16 mil moradores em situação de rua em São Paulo. Mas devido a essa situação de recessão e de desemprego, a olhos vistos, eu acho que aumentou. Então, eu considero um dos maiores desafios para o prefeito Fernando Haddad de ele conseguir soluções para resolver o problema. E justamente, ainda anteontem eu percorri, nesse final de semana, percorri ali em torno do viaduto Bresset, contei 168 barracos, e a maior parte da população que está ali é de negros, famílias negras, algumas mulheres com crianças. Então, dar prioridade à resolução do problema de moradia.
houvesse já a renda básica de cidadania, grande parte desses problemas já estariam solucionados. Por isso que eu tanto batalho pela renda básica e tenho a convicção de que isso nós vamos alcançar. Estamos apresentando Linkados na Área ao vivo porque o convidado é mais que especial, Eduardo Suplicy, que disputa nas próximas eleições municipais. Continue participando enviando a sua pergunta para o @Linkados1 no Twitter ou no Facebook Linkados na Área. Voltamos logo.